né, a gente pode pensar o que faz uma geógrafa, né? Então, uma das perguntas que a gente mais escuta, né? Ah, você fez geografia, então você dá aula, né? Então, a gente vai ver que não necessariamente, né? A gente pode dar aula sim. A educação é um campo bastante importante, bastante relevante para os geógrafos e geógrafas, né? Mas a gente vai ter outras formas de atuação também. Então, quando a gente fala, né, o que é um geógrafo, que você estuda, né, pensando nesse campo de conhecimento, o foco primordial da geografia vai ser, né, a compreensão do espaço, né? Então, o Einstein falava, né, inclusive, que as ciências mais complexas são aquelas que vão tentar entender o espaço, né, seja em suas diversas escalas, né? A astronomia, que vai tentar entender o universo, né, o espaço fora da Terra, a geografia, que vai entender, né, essa escala planetária, e a física, que vai entender processos de escalas muito pequenas, né? E também é uma ciência dura que também vai atravessar todas essas escalas, né? Inclusive, tanto a geografia quanto a astronomia também tem aí um pezinho na física também, né? Então, quando a gente está falando de geografia, aqui eu vou sempre fazer um recorte, né? Pensando aí na geografia humana, e a gente sempre tentando aqui fazer um enfoque um pouco maior, né? Aí nas atuações mais voltadas ao campo ou à agricultura, né? A gente pode entender que a geografia ela vai estar pensando, né, em diversos elementos, em diversas relações, né, escalares, ou seja, ela vai pensar em como as relações, né, sociais, econômicas e políticas, né, vão estar entremeadas, né, como ocorrem as dinâmicas territoriais, como ocorrem as dinâmicas do lugar, né? O Milton Santos gostava muito de falar, né, que o espaço de ação do homem é o espaço do lugar, ou seja, essa escala cotidiana que a gente está presente, que a gente atua, né, em que o nosso corpo faz a mediação desse espaço, né, que é bastante interessante. E nas outras escalas a gente vai ter uma questão mais sistêmica da organização do espaço, né? Pensando aí na região e no território, né? Quando a gente está falando em termos práticos, a gente pode levar isso, por exemplo, para a organização do estado, do município e do país, né? E essas relações, então, elas vão estar entremeadas, né, por alguns elementos, né? Os sujeitos, né? Aqui a gente vai pensar de uma maneira um pouco dicotômica, mas não vou explorar um pouco aqui, porque não é necessariamente o escopo dessa fala, né? Mas pensando aí como se fossem dois projetos, né, que hoje a gente tem para pensar a agricultura e para pensar o campo, a questão agrária brasileira, né? Então, quando a gente está falando de sujeitos, né, que vão participar, né, sujeitos que produzem e reproduzem esse espaço, né, a gente está falando, se a gente for pensar no campo, né, nos povos e comunidades tradicionais, né, geraizeiros, pescadores, ribeirinhos, vazanteiros, quilombolas, indígenas de suas mais diversas etnias, né? A gente tem, inclusive, no Tocantins, né, e nos Cerrados, né, uma grande diversidade de povos e comunidades tradicionais, cada qual com sua organização, né, territorial, como pensar, né, o território, e também o campo do agronegócio, né, agricultores modernizados, tradings, agrícolas, grandes prestadores de serviços especializados, agrotóxicos, né? Então a gente tem uma gama de sujeitos bastante complexa e que também se como um trabalhador sazonal ou que também se identifica como indígena, né? Porque as nossas relações no dia a dia elas estão permeadas, né? Claro que isso é uma forma de sistematização, mas se a gente for pensar, né, a gente não é uma coisa
só, né? Então, quando a gente está olhando para as relações da agricultura, quando a gente está olhando para as relações agrárias, a gente também encontra, né, essa complexidade, né? Então,